Programa Cenário, apoio cultural Max Shopping Jundiaí. Toda a história começa aqui. Cinépolis, você nunca viu cinema assim. Depois da participação do músico Messa Martins, agora sim, programa Cenário começando. E hoje vamos falar sobre a programação da TV Rede Paulista. Duas novidades. Vamos falar com Valéria Ferrari, vamos falar sobre o programa Inventando Moda. E também com Elaine Ferraz, do Painel Sindical. Então, em instante só, novidades na grade da TV Rede Paulista. Programa Cenário começando e hoje vamos falar sobre as novidades da programação da TV Rede Paulista. E a primeira novidade é com Valéria Ferrari. Nós vamos falar sobre o programa Inventando Moda. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, e você, Wagner? Obrigada pelo convite. Estou adorando estar aqui nesse cenário incrível. Não é? O Teatro Politiano é maravilhoso. Lindo. Né? Obrigada pelo convite. Obrigado, Valéria. Olha, com essa Valéria é um tempo, né? E a gente vai voltar, né? Vamos à altura do tempo, Valéria. Eu me recordo de um período que você estava aqui no Brasil, tinha acabado de se casar e você foi para a Tchecoslováquia, né? Conta um pouquinho desse período para a gente entender como você volta ao Brasil e por que a gente começar com um programa de televisão. Isso, foi um período muito rico e muito sofrido para mim, porque eu digo que eu não sou só brasileira, eu digo que eu sou jundiaiense. Então eu sofri muito essa distância, mas aprendi muito sobre outras culturas, outras pessoas, como é conviver com outras pessoas. Porque romper é difícil, né? Romper é muito difícil. Eu lembro que teve até festa para Valéria, os amigos fizeram uma festa de despedida, de tanto que você era querida, né? E as pessoas falaram, quando você volta? Você estava indo embora, as pessoas falaram quando você ia voltar para visitar novamente. Eu fiquei 9 anos fora. 9 anos. Eu fiquei 9 anos fora, mas cada vez que eu voltava de férias, eu fazia uma despedida. Por isso que teve tanta festa de despedida. A Valéria é festeira. Eu sou festeira, eu adoro uma festa. Eu adoro gente, na verdade. Né? Mas então, você estava dizendo que foi um período meio complicado. 9 anos fora, e você romper esses laços, né, com a sua família, com seus amigos, e você foi morar você e seu marido no exterior. Exatamente, numa época onde só tinha Orkut, não tinha Facebook, não tinha essa facilidade das mídias, não tinha o FaceTime, e era muito complicado para mim romper essa raiz que eu tenho tão forte aqui, que eu nunca deixei de ter, na verdade. Quando eu quis voltar para o Brasil, eu quis voltar para Jundiaí. Então é importante ressaltar que eu sou super jundiaiense e nunca deixei de sê-lo, mesmo morando fora. Tanto é que todo mundo, meus amigos que eu tenho fora do Brasil, sabem que eu sou jundiaiense, não sou brasileira, né? Mas a Valéria é jundiaiense. Isso é muito legal. E como foi, Valéria? Porque você foi para Praga, né? E a cultura é totalmente diferente. Totalmente. Você sai dessa questão que você falou, né? Dessa quantidade de festas, desse calor, né, humano, e vai para uma sociedade que acho que deve ter um time diferente, um relacionamento diferente. Sim. Né? Pelo próprio frio, né? Muito tempo de frio, eles são muito... Depois eu fui aprender a conviver com eles. Acho que eu tive mais dificuldade com o parisiense do que com o tcheco, né? Mas aí eu descobri que eles têm uma similaridade conosco de sofrimento. A gente não teve as guerras que eles tiveram, mas assim, é muito rude, né? Muito rude por ser muito duro. Então, muito frio, muito tempo de frio, e passaram por muita necessidade, né? O comunismo entrou com tudo lá e eles tiveram que lidar. Eu tive um amigo, por exemplo, a família dele perdeu a casa dele, né? Teve que ceder para os alemães e tal, e eles tiveram que ficar num albergue. Então, toda essa história muito sofrida, eu acho que a gente consegue ter um pouco de empatia,
porque nós também somos um povo sofrido. Então, nisso, a gente consegue encontrar um corredor aí de estreitas ligações e estreitos laços com o tcheco, né? Diferente do francês. Mas eu acho que cada um tem o seu calinho, né? Que é onde dói mais. E o meu, realmente, é uma das coisas mais difíceis para mim, era enfrentar aquela friaca. Aquela friaca, quando a neve batia no joelho, eu sentia muita tristeza. Muita saudade de Jundiaí. Muita saudade do meu solzinho. Sou uma pessoa movida a sol, minha energia vem da luz. Então, quando escurece às 3 horas da tarde e amanhece às 11 da manhã, é bem difícil, é um complicador aí. E que outros países você conheceu, que você viveu, Valéria? Eu morei primeiro numa cidadezinha chamada Saint-Cloud, que a gente chama de banlieue, um banlieue da França, de Paris. Depois eu fui para Praga, morei em Praga mesmo, na República Tcheca, antiga Tchecoslováquia. E depois eu morei no México, numa cidade chamada... Começou a esquentar aí, Começou a esquentar, mas você acredita que eu sou tão azarada que eu fui para um dos únicos lugares do México que fazia frio. Verdade. Fazia frio, não tinha aquecimento na casa, eu andava de roupa de esqui. Mas e o relacionamento humano era mais quente? Muito, muito. No México eu aprendi muito, fiquei encantada com a cultura, com essa relação que eles têm com as coisas deles. Então, assim, cada região tem a sua roupa típica, tem a sua comida que eles não abrem mão, tem a sua cultura, o seu artesanato, e é muito rico, porque você vai mudando de lugar e você vai percebendo. E eles são muito apegados a isso, então Dia de los Muertos para eles é assim uma festa mais importante do que é o nosso Natal para a gente, tamanha força disso. E eu tive a oportunidade de passar um Dia dos Mortos no cemitério com eles, porque eles fazem uma festa para os seus mortos, que eles não acreditam que estão mortos, eles acreditam que estão entre a gente. Então, eles não celebram a tristeza, não é? A alegria, não, né? E enfeita o túmulo com muitas flores, com muitas velas. Come-se dentro do cemitério, então se leva comida, chocolate quente, que é muito frio, chocolate quente, e a gente senta em volta do túmulo e contam-se as histórias com aquele morto. Então, uma tradição riquíssima, belíssima, e que eu tive a felicidade e a graça de poder conhecer, né, de pertinho. E diz uma coisa, de volta ao Brasil, né? Da onde veio essa ideia de inventar moda? Como foi isso? Então, na verdade, como você sabe, eu gosto de gente, e numa festa que eu promovi, que eu ajudei a promover, eu conheci algumas pessoas da televisão que me disseram assim: eu quero muito que você trabalhe na televisão. E como minha última formação foi em moda, eu imaginei que eles iam me convidar para ser figurinista ou algo do tipo. E fui para essa reunião. E lá eles falaram: você não tem vontade de apresentar um programa? Eu, programa? Mas eu nunca pensei em apresentar. Não, você tem jeito, você tem relacionamento com as pessoas e tal. Vamos fazer um piloto. E eu fiz esse piloto, que foi o programa número 1, que foi ao ar. E eu gostei muito, e eu estou adorando fazer esse trabalho. Porque é exatamente isso, porque é uma troca extremamente íntima e que muda o tempo todo com pessoas diferentes. Você deve saber, é um prazer imenso conhecer e aprender sobre as pessoas, e é o que eu mais gosto de fazer isso. Muito legal. Lembro de um programa, a gente tem alguns amigos em comum, né? O pessoal que gostava de música eletrônica, né? É verdade! E a Lute, né? A Sandrinha Guiz. E a Sandrinha foi uma das entrevistadas. Foi a primeira entrevistada? Foi a primeira. Ela participou do piloto, né? Ela hoje é professora de yoga, é personal também, mas com muito foco em yoga. E ela foi lá e me ajudou muito nesse nervosismo frenético da primeira gravação, que você deve... Você lembra? Uma pessoa amiga do lado, né? É super bom, segurar né? a mão de um amigo é muito bom. E foi para a cozinha, a gente errou a receita, o omelete que vazou, mas foi muito gratificante ter amigos, poder olhar para o olhinho do amigo, assim, tipo, você está comigo nessa, né? Mais uma vez, né? Eu agradeço muito aos meus amigos. Muito legal. E qual que é o conteúdo? Qual que é o foco? Você já falou de moda, tem gastronomia. Eu senti que tem uma questão também que é de consumo. Quando você fala de moda e gastronomia, é questão de consumo, mas é um consumo consciente, né? Exatamente. Nas suas receitas, mesmo na questão de moda, do reaproveitamento de algumas peças que você tem. Qual que é essa pegada? Então, a pegada do programa, na verdade, é um programa de variedades. Tem a parte da gastronomia, eu tenho as entrevistas, tem essa parte da moda, mas eu acho que a gente pode e deve começar a repensar a forma como a gente consome as coisas hoje em dia. É a nossa função como formador de opinião, mostrar que existem outros caminhos a não ser consumir, comprar. Então, quando eu escrevi o roteiro do
do programa, eu quis deixar bem claro que eu queria muito fazer essa parte e poder ajudar as pessoas com o meu programa. Não fazia muito sentido para mim, por exemplo, não levar o meu pintor, que canta divinamente bem, não poder ajudá-lo nesse começo de carreira dele. Então, para mim não fazia sentido ter um programa só levando pessoas que já têm o seu espaço, uma abertura e tal. Então, essas duas coisas eu quis deixar muito forte dentro do programa, né? Que é essa história de a gente conseguir consumir conscientemente e ajudar as pessoas nas suas carreiras aí, quem está começando agora. Porque você falou, né? Jundiaí, toda a nossa região, né, tem pessoas maravilhosas e pessoas muito talentosas, né? Então a gente tem que abrir espaço realmente. Muito anônimas, né? Muito anônimas, como esse pintor. Há anos atrás ele pintou minha casa e eu vi o Renato Russo na minha casa. Eu falei assim, o Renato Russo está pintando a minha casa, né? E que prazer poder... E na época eu falei assim, o dia que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Passaram-se, sei lá, 5 anos... E aí ele voltou, ele falou, puxa, você não esqueceu mesmo? Eu falei, não, eu não esqueci. Hoje eu tenho oportunidade e eu vou te ajudar na tua carreira. Então, que gostoso fazer isso, né? Que bom que a gente pode fazer isso. Né? Perfeito. E abrir um pouco a sua vida, a sua intimidade, a sua casa também, né? A minha casa, abrir a porta de casa. Que é maravilhosa, é uma delícia. Assim, e a gente sente, né, pela TV, né, pela gravação, o clima bom que tem lá dentro, né, a energia boa que tem lá dentro. Isso é muito legal. Né? É, muito legal. Ela é uma casa aberta, sem muitas paredes, e acho que isso ajuda a gente a abrir, não só por fora, mas por dentro também, né? Não tem parede, não tem limite, não tem muros. E dentro desse programa a gente vai quebrando também os muros de dentro da gente, né? Que são muitos e que às vezes a gente não assume. Então, que bom poder abrir a porta da casa para pessoas que eu não conheço. Que bom, né? Muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Muito legal. Ô, Valéria, infelizmente está terminando o nosso bloco aqui. Pena. Aí a gente vai conversar com a Elaine no próximo bloco, que é outra atração que está chegando aqui, que é o painel sindical. Foi muito legal o contato que a gente teve. Você voltar para a Jundiaí foi muito bom. Você vai em casa? Vou. Você vai para o Inventando Moda para a gente continuar essa conversa? Perfeito, então é isso. Então terminou aqui, mas a gente vai deixar isso já agendado para continuar esse papo no Inventando Moda. Combinadíssimo. Perfeito. Bem-vindo então à TV Rede Paulista, Valéria. Obrigada, Wagner. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas depois da Valéria a gente vai conversar com a Elaine Ferraz, que traz novidades do painel sindical. Então não saia daí. Voltamos para o segundo bloco do programa Cenário e hoje nós estamos falando sobre as novidades da grade de programação da TV Rede Paulista. E agora a gente fala com a Elaine Ferraz. Tudo bom, Elaine? Tudo bem, um prazer estar aqui. Adorei o convite. Obrigada. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Elaine, eu queria saber da novidade, né? Eu sei que você é polivalente, né? Fala com eventos, publicidade, jornalista, né? E agora essa novidade que é o painel sindical. Fala com a gente como surgiu, Elaine. Então, bom, primeiro que eu adoro novidades, adoro desafios, né? E o programa Painel Sindical, na verdade, eles tiveram uma série especial, a Rede Paulista teve uma série especial em maio para falar sobre o Dia do Trabalho, né? O Dia do Trabalhador. E aí deu tão certo a ideia, a proposta, que os sindicalistas falaram, poxa, a gente precisa de um espaço desse, a gente não tem em televisão, e surgiu disso, né? Perfeito. E o que era o especial tornou-se agora um programa dentro da grade. Exatamente, um programa semanal toda segunda-feira, às 7h30 da noite. E a ideia é a linha direta do trabalhador com o sindicato. A gente quer ouvir o trabalhador, quer ser a linha aberta do sindicato também para as pessoas, né? Utilidade pública e serviço. Perfeito. Antes eu falar um pouquinho sobre a sua formação, Elaine. Isso que eu já dei uma prévia aí, mas me fala um pouquinho sobre a sua formação. Então, eu sou jornalista, né, formada há 15 anos, e aí trabalhei em rádio, TV, site, assessoria de imprensa,
Trabalhei na Assembleia Legislativa do Estado, uma experiência assim maravilhosa que eu adoro. Tenho todo mundo lá como meu amigo, assim. Legal. E recentemente com a agência de publicidade na área de atendimento e prospecção, que foi uma descoberta minha, né? Eu imaginei que eu aprendi muitas coisas, né? Eu acho que o marketing abre tua visão, assim, conheci muitas pessoas. E quando veio a proposta, agora eu vou dar um gancho para o painel sindical. A primeira coisa que eu falei para o Fernando foi, mas uma mulher apresentando? Ele falou, pensa, né? O que você acha? Eu falei, não. Eu acho legal, é um paradigma que se quebra. Né? Por que tem que ser homem para falar sobre isso, mulher? Não, eu achei inusitado. Porque essa questão sindical está sempre ligada a um personagem masculino, né? Companheiro, minha companheira, e não é assim, é cidadão, somos todos cidadãos, né? Antes de qualquer coisa. Eu acho que até para tirar um peso também disso, né? Que acaba sendo um pouquinho mais pesado, o toque feminino dá uma leveza, né? Exatamente, então assim, eu achei isso demais a proposta, eu gostei mesmo e estou realmente amando, porque eu estava muito tempo fora da TV, né? Então, para mim, é um presente. Como tudo que eu recebo, para mim é mais um presente. Legal. E a série, quantos programas foram, Elaine? A série foi semanal, foi na primeira semana do Dia do Trabalho. Né? Eles pegaram vários segmentos e falaram sobre a atuação dos trabalhadores em vários segmentos. Perfeito. E era apresentado dentro do jornalismo, né? Dentro do RP Notícias. RP Notícias. Foi matéria jornalística, uma série especial mesmo. Perfeito. E fala um pouquinho, você entrou um pouco nesse universo, né? Que é a relação patrão, empregado, sindicato, porque às vezes é meio conturbada essa relação. E você pensando bem, não seria para ser, né? Porque se o patrão está bem, o trabalhador está bem remunerado e vice-versa. Então, essa coisa que você fala de lutas de classe, acho que isso não devia existir, devia ser colaboração das classes, não é isso? Você falou tudo. E olha, eu vou falar uma coisa, isso tem mudado demais. Porque há muitos anos, quando o sindicato começou a ganhar força no Brasil, final da década de 70, mais ou menos, que foi o auge, realmente tinha essa conturbância, né? essa briga, esse conflito. Né? Porque também era um momento em que eram muitos poucos os direitos dos trabalhadores. Exatamente. E realmente a classe trabalhadora era muito explorada. Né? Exatamente. Então era um momento de conquista. Né? Já tinha leis conquistadas na década de 30, né? Com Getúlio Vargas, que foi realmente quem deu um grande passo no Brasil, só que tinha muita coisa a ser conquistada. Né? Existia no papel, mas não na prática. Então, o sindicato surgiu desse movimento. E hoje é possível, o sindicato mudou muito, não tem mais aquele sindicato tão radical, né? Tanto é que você facilmente vai se recordar que tinha greve de um mês. Hoje, graças a Deus, não é necessário fazer isso. Eles conseguem fazer a mobilização, faz uma passeata, chega a fazer algum tipo de paralisação, mas as greves diminuíram muito. Por quê? Porque os sindicatos e os patrões estão em conversação, né? Eles querem mais flexíveis, eles querem essa proximidade, né? Porque aí fica bom para todo mundo, né? Fica bom para o patrão, fica bom para quem emprega, tem que ser bom para os dois, senão não tem acordo, né? Para o país, né? Porque é cíclico, né? Se o empregado não tem boas condições de trabalho, se ele não tem um emprego, né? E se o empresário não consegue colocar o seu produto no mercado, se ele não consegue pagar o que eles têm de tributo, o que ele tem de insumo, as coisas não acontecem, né? Acho que esse ciclo tem que funcionar bem para todos os lados. Exatamente, né? Um precisa do outro, né? Embora, assim, muitos processos já sejam com máquinas, por computadores, quem faz acontecer ainda é ser humano, é o ser humano que pensa, é o ser humano que pode processar, que pode, de repente, alterar um processo. E melhorar esse processo. Então, algumas atividades a máquina faz. Mas o ser humano é insubstituível, né? E a questão do sindicalismo, acho que é isso, né? É a relação do ser humano, né? De quem é o empresário e de quem produz, né? De quem é o empregado. Né? Eu vou até além disso, eu digo que é capital humano. Capital humano. Né? Hoje as grandes empresas, elas estão com outro olhar para o funcionário. Que é o grande patrimônio da empresa, né? Exatamente, é o grande patrimônio. O patrimônio maior, o bem maior que uma empresa pode ter é o seu funcionário. Então, quando você fala em funcionário, você não está falando em números, você está falando em ser humano, em capital humano, o que ele pode contribuir para a sua empresa, para a melhoria de um processo,
seja de piso de fábrica, ou seja de um processo criativo, enfim, não interessa. O diferencial está nas pessoas, são as pessoas que fazem acontecer, né? Máquina você compra, tem um tempo de uso, enfim, mas tem as pessoas-chave para que a coisa aconteça. Que legal. E qual que foi o grande desafio do programa? O que foi mais difícil para você, né? Então, o grande desafio é realmente a gente fazer com que as pessoas tenham esse olhar e queiram participar. Sabe, eu queria até deixar o e-mail. Ah, claro, já vamos passar agora então. Qual que é o seu e-mail? painelsindical@tvredpaulista.com.br. Porque é um espaço para o trabalhador, né? Claro, não é só o espaço para o sindicato falar, a gente quer ouvir o trabalhador, né? E pode ser a dúvida que ele tiver. De qualquer categoria. Qualquer categoria, pode ser a dúvida que ele tiver. Trabalhista, enfim, a gente tenta, né, quer realmente ouvir o que ele tem para dizer. A gente faz o programa para ele, né? Então eu quero muito esse engajamento. Perfeito. E tem também o contato das mídias sociais, né? Tem. Mídia social hoje é muito importante. A gente tem uma página, né, no Facebook. É só procurar Painel Sindical, nos seguir, para que a gente... E mandar mensagem também para a gente, né, divulgar, ser uma via de mão dupla, né? Dar e receber, isso é super importante. Então, outra coisa muito legal que está acontecendo, né, na televisão, essa questão da interatividade, né, e utilizando as redes sociais. Né, você vê grandes programas de televisão que eles soltam uma hashtag no ar, que é para as pessoas acompanharem e ir lá participarem, né. Tem games na TV, né, que a participação do telespectador e da mídia social vai lá e muda o final daquele programa, né? Então essa participação é muito importante, né? Extremamente importante. Não está distante do trabalhador, não está distante das pessoas, né? Então as pessoas têm que entrar para o universo, têm que participar. Perfeito. Eu acho que é o que a gente precisa, e eles esperam isso. Então, eu só queria deixar isso claro, né, que o painel sindical, a Rede TV, a Rede Paulista, a gente está querendo ouvir o que eles têm a dizer, né? E realmente, ter esse engajamento é extremamente importante. Perfeito. Então, a gente pode entender que o painel sindical é o grande espaço para discutir a relação humana na questão do trabalho, não é isso? Exatamente. Perfeito. Nani, uma delícia receber você aqui. Eu que agradeço. Parabéns, bem-vinda à TV Rede Paulista, né? Obrigada. Eu queria que você falasse para o telespectador, né, reforçasse os dias e horários aí do programa. O painel sindical vai ao ar toda segunda-feira, às 7h30 da noite, né? A gente está em 12 cidades da região de Jundiaí, um público potencial de 1.200.000 telespectadores. Quem não tiver acesso pela UHF ou a NET pode acessar pela portal rpnoticia.com.br, né? Ou acompanhar pelo Facebook, então a gente conta com vocês. Perfeito, então bem-vinda à TV Rede Paulista. Obrigada, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigada. E a gente vai encerrando o nosso programa Cenário, a gente fica com o nosso músico, nossa atração musical, e a gente se vê na próxima semana, na próxima sexta-feira. Então, até lá. Tchau.